Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Estamos começando a segunda semana da contagem do Omer. Se na primeira semana a gente focou em Chesed, na segunda semana a gente foca em Gevurah. Chesed, o amor, aquele amor que se expande, que quer iluminar o mundo, que quer se direcionar ao outro, que quer se direcionar a Deus, que alimenta a nós mesmos, que tem essa característica expansiva, como a luz, como o fluxo da água. Nessa semana, agora, a gente trabalha Gevurah, a restrição. E olha, a coisa mais fundamental para a gente lembrar quando a gente vai estudar Gevurah nesse ano é: Gevurah está em função de Chesed. O mundo ele é baseado em amor. A Gevurah no mundo é para que esse amor possa fluir de maneira suficientemente organizada para que ele possa preencher o mundo inteiro. Não basta ter água para regar o seu jardim, você vai precisar de um regador ou de uma mangueira. A água é Chesed, é o amor, é nossa disposição, é nossa boa vontade. O regador é o quê? A nossa disciplina, é estar lá todo dia, na hora certa, para regar, na quantidade certa. O Gevurah, ele nos dá o poder de concentração. Já que Gevurah traz limite, você consegue transformar um feixe de luz num raio laser que vai, de tão concentrado, marcar um pontinho de luz que chega até a lua. Por exemplo, uma luz muito concentrada. Como é que você faz isso? Concentra muito Chesed com Gevurah. Então, Gevurah e Chesed são pares complementares. Nesta semana a gente vai trabalhar Gevurah. Você tem água e você tem sede. Água é Chesed, sede é o seu desejo, mas para você conseguir promover esse encontro, você precisa de um copo, de um recipiente para água. Aí você consegue pegar água e opa, você consegue receber a água se você tem um bom recipiente. O recipiente ele também é Gevurah. Se você consegue conter determinadas emoções, você consegue expor ideias com mais clareza. Por outro lado, você não quer somatizar suas emoções, você quer também conseguir expressar elas. Você vai achar a forma e o local certo para isso. Dá para perceber como em qualquer lugar onde tenha Chesed envolvido, uma vez que a gente está encarnado aqui no mundo finito, na dualidade, aonde tiver Chesed, para que esse Chesed se expresse no mundo, ele vai precisar de um recipiente. E esse recipiente é formado através da Gevurah. Gevurah está em função de Chesed. Espero ter dado um panorama bem geral do que é Gevurah, ou ter feito uma pequena revisão, mas vamos para o dia de hoje. Hoje é o primeiro dia em que a gente trabalha Gevurah. Então a gente vai trabalhar o aspecto de Chesed em Gevurah. Completamos a primeira semana, trabalhamos Chesed de 7 maneiras. Hoje começamos a primeira maneira de trabalharmos Gevurah em nós. Chesed de Gevurah. A primeira coisa, a gente já conversou. Gevurah está em função de Chesed. Os limites que eu estou colocando são amorosos? Ou eu estou colocando limites só por raiva? Por exemplo, um pai, quando dá uma bronca no seu filho, ele está chamando a atenção do seu filho de uma maneira amorosa? E claro, Gevurah nem sempre é agradável. São limites. Talvez o filho não vá gostar de ter sua atenção chamada. Mas quando o pai chama a atenção do filho, a intenção do pai é amorosa? O pai está buscando educar o filho? Ou o pai nem percebeu, mas na verdade ele está simplesmente descarregando
a raiva que ele tem do chefe dele, mas com o chefe ele não consegue brigar, então de uma maneira meio covarde, ele vai lá e descarrega essa raiva no filho. Ou será que é uma mistura das duas coisas? Como geralmente é, né? Geralmente é uma mistura de muitos fatores. E o que a Kabbalah fala? Ih, tá tudo misturado, como é que a gente vai fazer? Mas separa, aprende a separar. E esse pai, que já é um bom pai, ele pode virar um pai assim maravilhoso. Se ele aprender e se ele tiver o discernimento de que a bronca dele tem uma carga amorosa que é muito saudável e pode sim ajudar a forjar um grande homem no filho dele. Agora, também tem uma carga raivosa que não tem nada a ver com o filho dele, que é uma carga do pai. E que se o pai despejar no filho, o que ele está fazendo é sabotar o filho. Isso é uma coisa extremamente egoísta. A gente não pode dar bronca para fazer mal ao outro. Isso não é uma boa maneira. A gente pode dar bronca por amor. A gente pode chamar a atenção de um amigo por amor. Não por inveja. Agora, precisa de uma certa maturidade para ter discernimento do que é autoconhecimento, do que é inveja. Porque senão a gente está com inveja e a gente finge para a gente mesmo que é autoconhecimento. A gente já está falando bastante de Gevurah em relação aos outros. Então eu vou aproveitar para falar um dos aspectos, é um entre muitos, mas um dos aspectos que eu acho mais interessantes e que podem ser libertadores para a gente, que é o seguinte: isso vale, obviamente, em especial na relação com os pais, mas também vale na relação com os irmãos, com os amigos, com os cônjuges, que é o seguinte: a gente é absolutamente capaz de amar uma pessoa e discordar da maneira dela agir no mundo. Uma coisa que gera muito atrito, muito sofrimento, às vezes, na relação entre pais e filhos, eu vou falar aqui da ótica dos filhos. Uma coisa que gera muito sofrimento é, muitas vezes os filhos querem honrar os pais. Os filhos amam os pais de verdade, mas eles veem ações dos pais que magoam eles. Então os filhos ficam muito magoados porque eles querem compartilhar um amor com os pais. Gente, não estou dizendo que os filhos são santinhos e os pais são maldosos. Eu estou apresentando um ponto de vista de um filho que quer compartilhar amor com seu pai e com a sua mãe, mas quando eles estão juntos, o pai e a mãe se comportam de uma tal maneira que o filho não consegue compartilhar esse amor e ainda volta para casa frustrado, se sentindo mal ou raivoso. Isso é tão comum. E Gevurah pode ajudar a gente tanto nisso. Gevurah ajuda a gente a ter a distância certa. Às vezes não dá mais para morar com seus pais. Tem épocas que até aquele jantar de uma vez por semana já está muito. E tudo bem, ter um afastamento, ter um recolhimento. E depois voltar. Mas isso é uma questão de Gevurah. Isso é uma questão de Gevurah. Os limites, eles estão aí para servir ao amor. Então, quando, por exemplo, a gente precisa se afastar de alguém, ou a gente precisa se afastar de um vício ou de um hábito, isso é um ato de Gevurah? Sim. Mas é um ato de Gevurah em função de Hesed. Se você sentir a necessidade de dar um pouquinho mais de distância entre você e alguém, que seja não para punir a pessoa, mas por uma necessidade de criar um espaço saudável de amor. Eu dei muita ênfase nesse aspecto de Gevurah, e no caso de hoje de Hesed de Gevurah, porque conversando com várias pessoas eu vejo que isso pode servir a muitas pessoas. Mas vamos lembrar que Hesed de Gevurah é o aspecto amoroso da restrição. Quando você se impõe uma restrição de não comer açúcar ou de cortar pela metade o teu consumo de açúcar, parece um remédio amargo, porque afinal você vai cortar o doce, é uma restrição. Mas por que você faz isso? Você faz isso porque você quer mais saúde, porque você quer emagrecer. Então é uma restrição em função de Hesed. Quando você quer falar, desabafar alguma coisa com uma pessoa,
Mas você sente que essa pessoa está muito frágil, está num momento difícil, que ela vai sucumbir se você falar essas coisas para ela e você não fala para ela, é um remédio amargo, porque não é gostoso a gente ficar se contendo quando a gente quer falar, quando a gente quer desabafar. Mas você faz isso por Hesed. E quando você está atrasado e vai sair de casa, e seu filho está lá amarrando o tênis, e você sabe que se você for lá amarrar o tênis vai ser mais rápido, mas mesmo assim você se segura e fica lá assistindo, espera uns minutinhos, e com isso seu filho pela primeira vez amarra o tênis sozinho e ele cresce para ele mesmo. Ele tem uma nova consciência, uma nova autonomia. Percebe que você teve que se conter isso? Não é fácil, mas foi em função de Hesed. Então, Hesed de Gevurah é um dia para a gente lembrar sobre tudo, de que os limites que a gente cria na nossa vida, para nós mesmos, ou em relação aos outros, ou o quão próximo, quão íntimo a gente consegue estar de Deus, isso tudo é em função de Hesed. Nós somos canais de Hesed, mas para que Hesed se expresse no mundo, ele precisa de recipientes, de canais, e isso a gente constrói com Gevurah. Vamos aos nossos... Gente, até a minha gata aqui, a hora que eu falei vamos, ela levantou a cabeça assustada assim. Vamos aos nossos exercícios de Hesed com Gevurah. Hesed de Gevurah com relação ao nosso Criador. O que você vai fazer hoje? Gente, vocês sabem que eu sugiro que você escolha um dos 3 exercícios, né? Você não precisa necessariamente fazer os 3. Escolhe um que fale mais, agora faça. E se você puder fazer um por dia, aí é maravilhoso. Aí a contagem do Homer fica muito potencializada. Agora, se você quiser fazer os 3, fique à vontade. Só estou dizendo, não vai se sobrecarregar. Né? O Homer ensina muito sobre equilíbrio pra gente. Mas vamos lá. Hesed de Gevurah em relação ao nosso Criador. É criar um recipiente para Deus na Terra. Isso significa, com essa consciência de Hesed de Gevurah, falar, eu vou fazer uma oração. Porque quando eu faço uma oração, eu me aproximo de Deus, ou eu vibro mais como Deus, e assim eu ajudo a trazer Deus para a Terra. Então, meu ato consciente de Hesed com Gevurah vai ser tal. Você pode fazer isso tanto espontaneamente, como você pode marcar na sua agenda. As duas coisas podem funcionar. Eu falei desse exemplo da oração, mas qualquer ato de Hesed de Gevurah em relação a Deus funciona como exercício. Para algumas pessoas, arrumar a casa, para que o lugar, uma das maneiras como a gente chama Deus é o lugar, Hamakom, para que o lugar fique mais digno da Shekhinah, da presença divina. Isso também pode ser um exercício de Hesed de Gevurah. Arrumar é colocar limites. Então tem várias coisas que você pode fazer, uma meditação, várias coisas que você pode fazer, mas se puder ser algo que tenha uma expressão física, por exemplo, a oração tem palavras, arrumar a casa envolve limpar coisas, envolve mover móveis, se puder ter uma expressão física, fica um exercício ainda mais explícito de Gevurah, porque você vai ver o limite, a palavra é um limite, né? É um conceito. Se tiver expressão física, é mais legal. E você vai criar uma expressão física cujo objetivo é conter Hesed. Cujo objetivo é conter Hesed. Ué, faz uma declaração de gratidão, uma declaração de amor a Deus. Olha que maneira linda. Então a gente vai criar um recipiente que contenha Hesed. Vamos lá. Esse aqui eu enfatizei bastante, né? Hesed de Gevurah em relação aos outros. Gente, o que eu falei no começo do nosso estudo, eu acho que já dá um belo de um exercício. Que, para quem não lembra, a gente pode amar as pessoas, mas não necessariamente concordar, nem necessariamente estar disposto a achar que é nossa responsabilidade lidar com determinadas atitudes dos outros. Já é bem desafiador a gente ter autocontrole, a gente conseguir lidar com a gente mesmo, a gente não consegue controlar o outro, a gente não tem nem o direito de fazer isso, a gente não quer ser autoritário. Mas então a gente precisa às vezes encontrar a distância certa para estar do outro, ou às vezes a gente precisa conversar com o outro e explicar, falar, ô Benzinho, eu te amo muito, mas eu chego tarde do trabalho, vou dormir meia-noite, você acorda às 5 da manhã e já coloca a música alta na casa, acende todas as luzes.
eu te amo, mas eu não acho isso que você está fazendo muito respeitoso. Ou, meu amor, poxa vida, eu comprei comida para nós dois, você foi lá e comeu tudo, isso não é legal. Dá para entender, são coisas triviais do dia a dia, mas essas coisas triviais do dia a dia, elas só existem porque através delas é que a gente pode sim praticar o respeito, o amor. A partir delas é que a gente consegue sim praticar os nossos valores espirituais. Como é que eu vou saber se é o que é organização? Se eu não estou encarnado no mundo onde tem tantas coisas para serem organizadas. Então, Hesed de Gevurah, em relação aos outros, é perceber essa distinção entre amar uma pessoa. Não, tudo bem, que legal, você ama sua mãe, parabéns, isso não é pouca coisa, isso é muito legal. Agora, isso não dá o direito da sua mãe te magoar por uma questão que é dela, e só pelo fato de você amar sua mãe, você tem que ficar o tempo inteiro sendo magoada por isso. E obviamente o contrário, tua mãe te ama, tua mãe te ama. E aí, isso vai dar o direito a gente ser folgado com as nossas mães? Então, isso vale para os dois lados. Hesed de Gevurah em relação aos outros, eu estou enfatizando muito, porque eu acho que para Hesed de Gevurah, a relação com os outros é muito rica, né? Um campo muito rico para a gente aprender Hesed de Gevurah. Para Hesed de Gevurah, é a gente fazer esse discernimento. Não é porque eu amo o outro que eu tenho direito de magoar o outro. Não é porque o outro me ama que eu também tenho que aceitar tudo. E aí vem uma arte, que é essa arte de achar a distância certa. Porque quando a gente não consegue, tem pessoas com quem você conversa e você percebe que a pessoa está te ouvindo e com o tempo ela vai mudando. Com essas pessoas, o diálogo é uma maravilha. Até porque no diálogo, às vezes, a gente percebe que tem muita coisa que é nossa, que não é só dela, e aí a gente cresce também. Então, com aquelas pessoas você consegue conversar amorosamente, sem isso virar uma grande briga, então, maravilha. Mas tem pessoas que você fala uma, duas, que não tem muito, que você percebe que você fala, gente, eu não vou conseguir mudar aquela pessoa, por outro lado eu vou ter que achar a distância certa. Porque eu não quero ficar me machucando o tempo inteiro. Ou não quero ficar machucando os outros. Espero que tenha dado para entender. E espero que tenha conseguido ressaltar a importância de Hesed de Gevurah na lida com os outros. A gente já conversou dessa frase aqui antes. Não me venha falar de amor se você não sabe falar de respeito. E o ambiente familiar às vezes é muito misturado. O amor com uma... As pessoas às vezes podem acabar se invadindo, confundindo isso com o amor. Vou para frente aqui, tá? Só falta um exercício que é Hesed de Gevurah em relação a nós mesmos. Este aqui é um exercício extremamente empoderante. Que Gevurah você consegue implementar para você mesmo em função de Hesed? Qual disciplina você consegue abraçar em função de fazer algo que é muito importante para você? Qual disciplina você consegue abraçar para realizar algo que ainda não tomou forma no mundo? Tipo, o cara há 5 anos já está pensando num livro, mas ninguém está cobrando o livro dele, ninguém está pagando ele para fazer o livro, é uma coisa que ele quer fazer. Um belo exercício de Hesed de Gevurah é colocar isso na agenda. Falar, semanalmente, de tal hora a tal hora, eu vou me dedicar ao meu livro. Opa! Pode ser um bom caminho esse. Mas não precisa ser uma coisa tão escandalosa quanto um livro. Qual que é a questão da tua vida? Tá difícil acordar cedo? Então acorda cedo por amor. Vê como fazer isso. Tá difícil poupar uma grana? Então poupe uma grana por amor. E quando eu falo poupe uma grana por amor, significa que o cara vai beber menos quando for sair com os amigos, mas vai conseguir pagar o seguro-saúde. Isso é poupar uma grana por amor, numa boa. Seguro-saúde vai te deixar mais em paz do que o álcool. Talvez por umas 2 horas o álcool te deixe mais em paz, mas vai ser muito ilusório, né? Tem coisas que a gente consegue por amor. Por exemplo, aquelas pessoas que são muito mesquinhas ou que cobram os outros por cada pelo em ovo ou que são muito controladoras. Controle-se por amor. Em vez de controlar o outro, controle-se. Segura a tua onda, segura esse teu impulso. A culpa não é do outro, a responsabilidade não é do outro. Você que tem esse temperamento.
E se você conseguir enxergar isso, você vai conseguir mudar com o tempo. Opa, você vai conseguir. Mais do que com o tempo, com Deus, mas com o tempo também. Então, o exercício de Hesed de Gevurah é uma Gevurah que a gente implemente em função do nosso crescimento, em função da gente expressar mais amor no mundo. Se você quiser, olha a chantagem emocional, hein? Se você quiser expressar amor pelo nosso trabalho, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que possa tirar benefício. Parece que compartilhar, além de ser muito legal para outra pessoa e tal, também é legal porque ajuda o YouTube a entender que o vídeo tem relevância, etc. E se você for na descrição do vídeo, você vai ver um link que é Kabbalah em português, C-A-B-A-L-A em português, Kabbalah em português tudo junto.com. E nesse link você vai ver várias das nossas atividades. Se você quiser vir fazer uma aula ao vivo via Zoom, e aí você consegue, né? A gente está todo mundo ao vivo, consegue tirar dúvida, trocar ideia com a galera, etc. Você é convidado para uma aula gratuita, experimental, para conhecer a gente. Periga de você querer ficar, tomara. E tem várias atividades lá também, tem cursos gravados, às vezes a gente faz cerimônias, outras coisas. Essa semana a gente fez 2 cerimônias de Pesach. Enfim, se quiser saber das novidades, dá uma frequentada nesse espaço, cavaloemportuguês.com. Muito obrigado pela oportunidade, que seja uma maravilhosa semana de Gevurah, em que a gente começa nossos trabalhos com Hesed de Gevurah, assim como faziam nossos antepassados Bayamim Ha'em Basman Hazeh, naqueles dias, nos tempos de hoje. Ai, 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 oi, 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 oi. Ai, 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 nanai, 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 nai, nanai, nai, 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 nai. Segunda semana, rumo a Shavuot.